Alô pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marco, eu sou corretor aqui na região do Bom Retiro, bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo. Esse é o meu canal, apresentando novamente. Eu gosto de falar a respeito de imóveis, a respeito dos nossos trabalhos, enfim, experiências, rotinas que costumam acontecer no universo imobiliário e também dicas e sugestões. Eu acredito assim seriamente que essas dicas, sugestões têm um grande valor para as pessoas, uma vez que só aquelas pessoas que operam, só aquelas pessoas que colocam a mão na massa e que têm uma mentalidade bem alinhada tanto com o proprietário quanto com o comprador ou inquilino, conseguem passar para os seus clientes. Então, eu espero que vocês aproveitem. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos que eu considero bem importantes e que têm passado bastante na minha cabeça ao longo dos últimos dias, das últimas semanas. O primeiro deles é a rentabilidade. Então, muitos proprietários, né, de terreno, de imóveis, e também investidores, quer dizer, pessoas que possuem certo patrimônio com mais liquidez ou não, se colocam em dúvida. O melhor seria investir em fundos imobiliários, que são bem parecidos, né? O próprio nome, a intenção, o objetivo ali também remete bastante a imóveis, ou eu invisto em imóveis em si, não fundos de investimento imobiliário, mas imóveis, aqueles físicos de tijolos de verdade. O segundo assunto que eu gostaria bastante de trazer ao público, ao meu público mais especificamente, seria muitos proprietários desde 2018, aliás, segundo semestre de 2018, muito proprietário, muita gente que retém imóvel tem me procurado. Isso só reflete a situação de crise do país, a falta de liquidez. Enfim, me procuram questionando: eu gostaria de vender meu imóvel, gostaria de colocar meu imóvel à venda porque eu preciso levantar, enfim, inúmeras razões. Qual que é o primeiro passo que eu preciso tomar? Tá? Esses são dois assuntos fundamentais que vamos tratar hoje. O primeiro deles, então, investimento. Eu devo colocar o meu dinheiro, então, aquilo que eu tenho em liquidez, em fundo de investimento imobiliário, geralmente chamado de FII, F-I-I, né? F de faca, I de igreja, I de igreja de novo, fundo de investimento imobiliário, ou imóveis, construções de tijolo, de concreto, em si, né? De fato. Duas coisas que eu gosto bastante de enfatizar. Fundos de investimento imobiliário são produtos financeiros, corretoras de ações, bancos, agentes financeiros fazem esse tipo de venda. O fundo de investimento imobiliário, ele é um produto financeiro. E entrando no ponto mais básico e também mais valioso, ele é um fundo de investimento, quer dizer, assim como um condomínio, por exemplo, você que mora em prédio, em apartamento, ou em condomínio fechado mesmo, como é que funciona a dinâmica ali dentro? Você tem vários participantes, vários moradores, proprietários ou não, enfim, participantes desse condomínio fechado. Cada um deles possuem responsabilidades ali, por exemplo, de participar do condomínio, de participar de decisões, de ouvirem as decisões dos outros, as ideias, as opiniões, assim como também colocar na mesa as suas próprias. Isso reflete no final das nossas contas e também focado aqui no nosso assunto de hoje, onde que vai ser investido o dinheiro arrecadado, de que forma que isso vai ser investido. No fundo de investimento imobiliário, os cotistas, os condôminos, né, entre aspas, em fundo de investimento, ao invés de você chamar de condômino, né, fazendo aquela analogia, a gente chama de cotista. Cotista é o cara que comprou as cotas, comprou papel para que pudesse fazer parte desse condomínio. Então, de acordo com o fundo, no nosso caso, nosso assunto de hoje,
fundo de investimento imobiliário, esse dinheiro vai ser utilizado com um fim bem específico, assim como o condomínio, né? Então vai ser utilizado para comprar o prédio ali que fica na Copacabana, em Copacabana, no Rio de Janeiro, vai ser utilizado para comprar aquele prédio onde tem bastante banco, onde tem bastante instituição financeira ali na Avenida Paulista, ou vai ser utilizado para comprar o prédio ali no bairro da Água Branca, na Barra Funda, enfim, onde quer que seja. Com essa caracterização, eu espero que as pessoas tenham entendido por cima como é que funciona um fundo. Agora, vamos lá. Eu já expliquei a parte do fundo, que é a primeira parte. Investimento imobiliário. O fundo é formado por esses cotistas, ele vai fazer esse investimento, e que é o segundo, é a segunda letra dessa sigla, e a terceira letra que volta a ser repetida, que é o I de imobiliário. Nessa situação, os cotistas estão se reunindo para comprar um ou mais imóveis. Quer dizer, se os cotistas estão se reunindo para financiar a compra de um ou mais imóveis, o objetivo deles é claramente um, e também volta a se repetir aquilo que eu comentei. É um produto financeiro. Eles estão comprando um produto financeiro voltado com a intenção de comprar um imóvel, um ou mais imóveis. Quer dizer, se você está focado em comprar imóveis via fundo de investimento, você na realidade está comprando cotas. Essas cotas elas vão ser emitidas para você a troco de dinheiro. Quanto mais cotas forem vendidas pelo administrador do fundo de investimento, maior a capacidade dessa administração de comprar imóvel ou mais imóveis, ou então de comprar imóveis que sejam valorizados, que tenham uma valorização muito grande. Nesse ponto sim, você chega àquela visão de comparação de uma construção imobiliária real e concreta, que é feita de tijolos, de concreto em si. Antes, ou seja, do fundo para fora, ou seja, as pessoas que estão com cotas na mão, que compraram cotas para poderem participar desse fundo de investimento imobiliário, essas pessoas não têm na realidade aquela capacidade de participar ao ponto de poder selecionar qual imóvel, ou então dentro desse fundo, elas não têm tanto poder quanto um proprietário de imóvel em si conseguiria ter na hora de adquirir um imóvel. Ou seja, onde eu quero chegar, o ponto fundamental aqui, você está comprando cotas de fundo de investimento imobiliário, você não está comprando, você não está adquirindo aquela ideia de ser proprietário de imóvel. Essa é uma ideia mentirosa e isso não existe. Essa não é a realidade. Se você compra fundo de investimento imobiliário, você está simples e literalmente comprando um produto financeiro a fim de receber um rendimento financeiro, a fim de receber um certo rendimento financeiro, um certo dinheiro na sua conta. Agora a vantagem principal, ele é parecido, a ideia dele e a forma de funcionamento, ela remete à aquisição de imóvel real, justamente porque o fundo de investimento vai te retornar mensalmente na sua conta corrente parte do rendimento desse fundo. E o rendimento desse fundo é fruto dos aluguéis cobrados desses inquilinos que entraram no imóvel cuja a propriedade é do fundo. Ou seja, o fundo ele é constituído por cotistas, pessoas comuns como você e eu, e cada fundo vai ter a sua regra fundamental. A regra de constituição dela vai falar o seguinte: pessoas que comprem cotas do nosso fundo só vão poder participar dele a partir de compras a partir de 5 mil reais, ou então compras a partir de 10 mil reais. Quer dizer, cada cota vai ser vendida a pelo menos 5 ou 10 mil reais, nesse exemplo que eu te falei. No mercado, na Bolsa de Valores de São Paulo, aberta para o público, existem muitos fundos imobiliários abertos ao público, e cada uma vai ter sua regra de constituição. Pessoas que tiverem interesse nesse tipo de
assunto, basta jogar ali na página de pesquisa Fundo de Investimento Imobiliário, Bolsa de Valores. Você já vai direto ali para a página da Bovespa e vai ter uma lista completa. Cada uma delas ali vai te dar acesso ao edital de convocação, as regras, a como é que está sendo constituído o fundo, a informe de rendimento. Enfim, é um conceito bastante legal e bem interessante. Agora, o ponto que eu preciso frisar nesse episódio de hoje é que as pessoas não podem fazer confusão entre você comprar um imóvel de fato em si, feito de tijolos e concretos, e você comprar cotas de fundo de investimento imobiliário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, a forma como você adquire essas cotas são via outros caminhos, né? E vamos lá, voltando para o imóvel de tijolo e concreto, que né, cuja a vivência, cuja a experiência é muito mais comum em 100% das pessoas que moram em cidades. Então, pessoas que tenham adquirido e guardado certo valor em dinheiro e que consigam fazer frente ao valor de venda, cujo o proprietário atual desse imóvel esteja pedindo, solicitando, esses sim conseguem adquirir imóveis. E nesse ponto é também bastante interessante, assim como eu destrinchei todo o significado de fundo de investimento imobiliário, é bom que eu possa destrinchar e explicar isso para vocês. Imóvel, vamos destrinchar a questão do imóvel. O imóvel, a definição dele significa patrimônio. Então, se eu, por exemplo, compro uma sala comercial, compro uma casa de praia, compro um apartamento lá na Paulista, isso significa na realidade que eu estou comprando um patrimônio, um espaço de terra, uma metragem quadrada dos zilhões de metros quadrados que existem no planeta Terra. Então, se o planeta Terra tiver zilhões de metros quadrados, uma fração mínima, um pedacinho de areia ali, faz parte da minha propriedade. Quer dizer, se eventualmente eu me faltar teto em algum momento da minha vida, eu e a minha família toda, nós podemos nos mudar para aquele imóvel e passar a nossa vida, reconstruir, enfim. Quer dizer, o conceito é bem diferente. O conceito ele é até oposto, porque se eu estou adquirindo esse imóvel, como eu dei nesse exemplo, eu também, se não precisar, por exemplo, utilizar esse imóvel de forma direta, eu posso passar ele para os meus herdeiros. Quer dizer, ele torna ali, ele torna-se um patrimônio realmente meu, um patrimônio familiar, que pode ou não ser repassado, enfim. E outro detalhe, ele requer sim bastante manutenção. A gente está falando ali de imóveis de produtos físicos, né? Construção, tinta, muita coisa ali, e também exposição solar, exposição à chuva, exposição a intempéries, muita coisa ali que está em jogo, são muitas variáveis. E realmente isso requer bastante manutenção física, né, em questão de você visitar, de você aparecer presencialmente para ir cuidando, administrando esse seu bem, esse seu patrimônio imóvel, que não sai daquele lugar. E fundos imobiliários, por exemplo, você fica ali na frente do computador, acompanha a valorização, desvalorização da sua cota, rendimento ou prejuízo daquele seu investimento em cotas. Quer dizer, o conceito é bem diferente, uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra. Então, próxima vez que a pessoa aparecer na sua frente e falar: você tem investimentos em imóveis de tijolo e concreto, por que você não se desfaz dele e compra o fundo imobiliário? Então, por que você não compra cotas de FII, de fundo de investimento imobiliário? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Realmente, o rendimento que o fundo de investimento imobiliário costuma trazer para você é bem atrativo, no sentido em que muitos fundos aí dão aquela renda garantida, que na realidade não passa, não é nada mais, nada menos do que te devolver o dinheiro. Se você comprou fundos de investimento imobiliário que está para fazer um lançamento de um empreendimento comercial, por exemplo, como eu fiz, você está adquirindo cotas vamos supor, R$10.000,
sobre um empreendimento que nem começou a ser construído, sobre um lançamento, ou seja, o imóvel na planta via fundo de investimento imobiliário. O que esse fundo de investimento imobiliário vai fazer com esses seus 10 mil reais e com aquela proposta que ele te vendeu de rendimento garantido? Esse termo é bastante utilizado inclusive por incorporadoras, por construtoras. Rendimento garantido, isso quer dizer devolução gradual desse meu investimento inicial. É isso que significa, porque se você simplesmente está no lançamento, o seu imóvel não existe, a sua fonte de renda, que é o aluguel, quer dizer, uma pessoa tem que estar dentro do seu imóvel te pagando aluguel. Se isso não existe, isso quer dizer que o seu rendimento garantido, ele está sem uma fonte de renda. Quer dizer, se ele está sem fonte de renda, a única possível renda que você pode receber de volta é o seu dinheiro, o dinheiro que você colocou como investimento inicial. São muitas variáveis, muitos pontos que precisam e devem ser discutidos tanto no fundo de investimento imobiliário quanto no imóvel concreto. Os detalhes, os pormenores, a gente deixa para uma próxima conversa no assunto de hoje, no tema relativo a investimento de FII e imóveis. É até esse ponto que eu gostaria de trazer para o público, para as pessoas. O que significa realmente o conceito de uma coisa e de outra, e como que daqui desse ponto para frente, que você já sabe qual que é a diferença de um para o outro, quais as melhores decisões para que sejam tomadas, né? Rendimento financeiro ou aquisição patrimonial. O segundo ponto que a gente traz hoje para a mesa, para a conversação, é proprietários de imóveis que estão dispostos a liquidar os seus imóveis, a vender, a receber o valor desse seu imóvel em espécie, de forma mais líquida, para que possa ser gasta ou investida de alguma outra maneira. O ponto principal, a primeira coisa a se questionar é qual que é a metragem quadrada desse imóvel. Você precisa saber disso através da matrícula do seu imóvel. A matrícula você pode retirar no cartório de imóvel responsável ali pela região. Os cartórios, pelo menos de São Paulo, eles são divididos por regiões, então o 8º cartório ele abrange determinados bairros, entre eles o Bom Retiro, cartório de imóveis, tá? Entre os vários outros tipos de cartórios que existem os cartórios de nota, cartório de registro de protesto e os de imóveis, que é o nosso caso aqui. Segunda coisa, veja se não tem condomínio, se ele está em condomínio fechado, ou IPTU, contas em atraso. Tem conta em atraso, já vai começar a dificultar bastante a venda desse seu imóvel. Se tem contas em atraso, geralmente pessoas que, mesmo sabendo que tem dívidas em aberto e colocam à venda, essas dívidas costumam ser em valores altos, e isso consequentemente afeta o preço de venda, faz com que o preço seja bastante descontado, tá certo? Terceiro ponto, qual que é a condição física desse seu imóvel que você está colocando à venda? Ele está com infiltração? Ele está com a tinta desgastada? Está com mancha? O encanamento ele está com problema? A parte elétrica ela está funcionando? O quadro de luz ele apresenta risco de incêndio? Enfim, são pontos que precisam ser considerados antes de você colocar ele à venda, ou antes mesmo que você pare para colocar uma tarja ali falando: o preço do meu imóvel é XYZ. Antes que você faça essa precificação, consulte esses pontos primeiro. Quarto ponto, que é essencial: seu imóvel está ocupado por inquilino? Se está, qual que é a situação do contrato atual de locação? Ele está vigente? Tempo indeterminado? O que está acontecendo ali? Em qualquer um dos casos dele estar ocupado, o que precisa ser realizado a princípio ali é enviar uma carta de preferência. Por lei, o seu inquilino ele tem direito a ter a preferência no momento da compra. Você não pode sair oferecendo para outras pessoas sem antes ter consultado o seu inquilino. Você dá ali um prazo de 30 dias, costuma ser o padrão, para que ele tome uma decisão, para que ele se manifeste se quer ou não comprar esse seu imóvel. E último ponto a respeito de vender ou não imóveis é procure sempre anunciar
em imóveis, em imobiliárias que trabalham no bairro onde o patrimônio se encontra. Qual que é o motivo disso? O ponto principal, e que mesmo sendo uma coisa bem arcaica, é uma saída bastante rápida e prática. Pessoas que vão, vamos supor, comprar o seu apartamento que fica aqui na rua Ribeiro de Lima, e a pessoa que for comprar esse apartamento, ela com certeza não é uma pessoa que passou a vida inteira dela na Zona Sul, ou então na Zona Norte ou na Zona Leste. Com certeza vai ser uma pessoa que já tem conta bancária em bancos, agências da região desse bairro, ou então vai ter que vir se mudar para esse bairro, para essa cidade, ao motivo de trabalho. E acaba sendo ali um ponto estratégico para ela ir para o trabalho, para levar as crianças para a escola. Outro passo é imobiliárias de bairro, elas conhecem bastante quais são os principais pontos positivos e também os negativos desse seu imóvel, da localização. Então sempre que algum potencial cliente aparecer para essa imobiliária, ela vai conseguir já de cara, e para que ninguém perca tempo, principalmente você que é proprietário, perder tempo levando visitas desnecessárias para esse seu apartamento. Quer dizer, não adianta o corretor ali ou então a imobiliária do seu bairro trazer uma pessoa da Zona Sul interessada em imóvel de apartamento de 3 dormitórios, que acaba sendo o seu caso, para o bairro pro bairro central, por exemplo, que não é um local onde essa visita está procurando os imóveis. Quer dizer, imobiliárias locais de bairro conseguem dar tiros mais certeiros, conseguem saber o que é bom, o que é ruim, tem ali a dominação tanto em relação ao endereço, com relação ao conhecimento ali de tudo que é bom e tudo que é ruim. Claro que existem as boas e as ruins, mas a princípio imobiliárias que trabalham em escopo um pouco mais especificado têm maior especialidade, têm maior visão de especificar como poder trabalhar e quais são as melhores formas e estratégias de trabalhar em cima do atendimento, em cima da prestação do serviço. Antes disso, é interessante que você veja essas questões de dias. Está com conta em atraso? Está ocupado? Qual é a melhor forma de precificação? A parte física do seu imóvel, a construção em si, ela está com problema? Precisa sempre ser observado e levado em conta esses pontos. Tá bom, gente? Eu agradeço bastante pela atenção e por hoje é isso. Próximo episódio eu espero que eu consiga trazer mais informação útil e interessante para todo mundo, tá bom? Muito obrigado.